Olá, olá, mulheres! Vamos começar essa live. A gente vai falar sobre se o que você está sentindo é emocional ou hormonal. E para vocês que nunca participaram da live, contando um pouquinho como que funciona, então toda quinta-feira a gente tem esse encontro na hora do almoço. Até semana passada era meio-dia e eu fiz uma enquete com vocês se era melhor meio-dia ou 1 hora. Então a partir dessa semana nós mudamos para 1 hora. Então toda quinta-feira, 1 hora da tarde, vocês podem aparecer aqui no perfil que eu vou estar por aqui falando de algum tema bem bacana com vocês, tá? A gente já falou, por exemplo, na semana passada a gente falou de ganho de massa muscular em mulheres, a gente já falou de cérebro cíclico, então como as nossas habilidades mudam ao longo do ciclo menstrual. A gente já falou de predominância estrogênica, a gente já falou de sensibilidade à histamina, então como os processos alérgicos podem piorar o nosso ciclo menstrual, piorar a insônia, ansiedade. A gente já falou sobre saúde da tireoide, tá? Agora as lives não estão ficando gravadas, eu vou em algum momento disponibilizar para vocês. Depois, se vocês perderem aqui, ela vai ficar disponível 24 horas ali para vocês assistirem. Mas fiquem atentas porque não vão ficar gravadas, tá bom? Então, para vocês saberem também que tem esse acesso limitado, e a ideia é que vocês estejam aqui mandando perguntas, a gente conversando, tá? E, enfim, quem perdeu porque realmente não consegue estar, tem esse tempo ali disponível de 24 horas depois para assistir, tá? Mas vamos lá então. E até quem tá aqui, quem sugeriu esse conteúdo, né? Se o que você tá sentindo é emocional ou hormonal, me contem um pouco como que vocês traduzem isso, por que que vocês têm essa dúvida, o que que é esse sentir pra vocês, tá? E na verdade é um desafio falar sobre isso, eu acho importante a gente começar nesse ponto. Então, eu sou nutricionista. E o sentir, né, nós como seres humanos, é algo muito complexo, porque ele envolve ali questões como nós nos sentimos com nós mesmas, o nosso passado, as nossas memórias, os nossos relacionamentos, o nosso sentimento de aceitação ou não. Então, a cultura, né, enfim, eu entendo, respeito e aceito que tem todas essas perspectivas, mas hoje eu vou estar trazendo a perspectiva da nutrição dentro desse contexto. O que eu tô sentindo é emocional ou é hormonal? Essa instabilidade é um problema ou é assim mesmo? Essa minha perspectiva de vida, esse meu ponto de vista, é algo meu ou é algo de uma disfunção hormonal que eu posso ajustar, tá? E aí eu acho muito legal a gente trazer essas questões, porque é bem isso que a Lidiane tá falando ali, né? Que ela tava achando que era depressão e depois entendeu que tem uma base hormonal. E na verdade não tem como a gente desconectar totalmente as coisas, gente. O nosso corpo, tudo tá fluindo, tudo tá navegando no mesmo fluido, nos mesmos nutrientes. Então é impossível a gente desconectar um sentimento de como o nosso corpo está. Mas eu vou trazer algumas bases aqui para vocês refletirem e guiarem essa questão do uma situação que está me deixando assim, e essa situação está me tirando energia e até causando um desequilíbrio hormonal, ou não, o desequilíbrio hormonal está me gerando essa emoção. Então, o que está começando primeiro, tá? Porque é comum também que uma coisa fica ligada na outra, né? A gente tá passando por um estresse, você causa um desequilíbrio hormonal e aquele desequilíbrio hormonal te gera mais sentimentos ruins, uma menor resiliência, e aí vai uma bola de neve. E a gente sempre precisa estar atento a isso pra gente conseguir quebrar as bolas de neve na nossa vida. A gente sair dos ciclos, que eu chamo de ciclos viciosos, onde você tem sintoma, trata com medicamento, tem efeito colateral, continua com sintoma, trata com medicamento, e assim você nunca consegue atuar na causa e sair daquilo, porque eu chamo de ciclo virtuoso, que eu tenho um sintoma, mas eu entendi o que era aquilo, consegui atuar. Em outro momento da vida eu vou ter outro sintoma, eu vou ter uma recaída, e eu entendo que aquilo eu consigo atuar. Então assim, a gente vai evoluindo e não ficando na mesma rodinha de rato ali pra sempre, tá? Então, anotem aí pra gente começar. Deixa eu até... Ai, desculpa, apaguei a luz aqui. Eu fiz uma colinha pra eu me guiar aqui e pra vocês também anotarem, tá?
Então, assim, olhando muito para esse lado bioquímico, uma coisa que eu acho que todo mundo vai conseguir visualizar muito bem essa relação do emocional ou hormonal e como essas coisas bioquímicas de nutrientes afetam a gente pensem como você fica depois de uma noite mal dormida ou depois de um longo período de restrição de sono. Como é a sua perspectiva do mundo, como é lidar com os problemas, o que você tem vontade de fazer ou não. Então isso pra mim é algo que deixa muito claro pra gente, quando a gente dorme mal, a gente tá cansada, tudo é ruim, tudo é difícil, a gente fica irritada. Então isso representa muito bem como que o lado nutricional e bioquímico pode afetar as nossas emoções, tá? Mas o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção para diferenciar as coisas com que frequência eu tenho um sentimento ou uma emoção que eu sinto que me limita de alguma forma na vida. E aí eu tô descrevendo dessa forma porque eu não quero falar, né, classificar as emoções como ruins ou boas. As emoções, elas vão acontecer. A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir inveja. Todo mundo sente tudo isso, né? Mas eu imagino que o ponto de atenção é quando aquela emoção, aquele ponto de vista, aquela perspectiva do mundo afeta a minha vida, o meu relacionamento e a minha vontade de viver, né? Então, acho que os meus relacionamentos, né? Acho que é muito nesse sentido, tá? E aí, com que frequência acontece isso? Todos os dias, no geral, eu me sinto isso. Eu sinto uma dificuldade de pensar positivamente, ou eu fico muito irritada, eu fico extremamente estressada facilmente. Tá, isso acontece todos os dias? Há quanto tempo? Sei lá, desde que eu me conheço por criança. Eu sinto que eu sou ansiosa, sinto que tem esse padrão de cobrança. Não. Desde que eu tive filho, ou há 3 anos atrás. Então, localizem isso dentro de vocês. Porque a gente entender quando um padrão emocional começou, principalmente se ele é um padrão constante, é muito importante pra gente entender a origem disso também, tá? E aí, pensando em frequência, a gente traz pro lado do ciclo menstrual também. Não é todo dia. Mas eu percebo que tem alguns dias que eu realmente tô muito irritada. E não necessariamente vai ser no período pré-menstrual pra todo mundo, tá, meninas? E isso já é um indicativo de que parte do ciclo menstrual que a gente precisa olhar e de que hormônios podem estar desequilibrados. Então, por exemplo, a questão do período pré-menstrual é mais comum, é até um jargão, né, da gente ficar irritada. E eu já vou falar um pouquinho o que tá envolvido nisso. Mas tem muitas mulheres que podem se sentir extremamente irritadas ou no período da ovulação ou no período pós-menstrual. É como se você estivesse tendo uma TPM ali, um período de tensão emocional no período pós-menstrual, que já diz sobre uma outra perspectiva. Essa mulher provavelmente está com os hormônios muito baixos, está tendo dificuldade de subir esses hormônios, está num quadro de energia já muito depletada, de estresse prolongado. Então a gente localizar, e por isso que eu acho muito legal anotar, né? Eu até tenho a mandala lunar, eu até fiz uma mandala agora dentro do ciclo da mulher, bem parecido assim com a ideia da mandala lunar, para vocês anotarem, né, toda essa parte emocional, ciclo, treino, alimentação, porque isso a gente consegue visualizar um pouco mais e fazer as conexões, tá? Então, localizar essa questão da frequência, primeiro, é muito importante. E aí, o segundo ponto esse sentimento tem um gatilho necessariamente? Então, eu encontrei com uma pessoa que eu não gosto, alguém me falou alguma coisa que me deixou chateada, eu estava numa situação onde eu me senti rejeitada, eu me comparei com uma pessoa e aquilo me fez mal. Então, isso foi um pensamento que surgiu, eu lembrei de alguma coisa do passado e aquilo me fez mal. Então, essa situação tem um gatilho que você consegue identificar? Ou não, você ficou irritada em diferentes momentos do dia, porque você estava numa fila do trânsito e você queria que a pessoa da frente fosse mais rápido. Ou porque alguém te perguntou algo quando você estava trabalhando e você achou que aquele não era o momento ideal. Que mais? Ou porque alguém mencionou sobre, sei lá, algo da sua pessoa e você não gostou. Então, se tem
um gatilho específico, único, que parece que gerou toda uma onda de sentimentos, talvez aquilo seja uma memória. Mas se várias situações do dia te deixam extremamente irritadas, e aí a gente entra muito nesse padrão realmente do hormonal barra nutrientes barra flutuações que estão acontecendo aí, que a gente pode atuar, tá? E eu acho que o principal de diferenciar essa questão é aonde a gente pode atuar aqui. E no geral, eu acho que em tudo a gente pode atuar. Eu acho que a nossa mente não é uma coisa que a gente não controla, que as emoções vêm e a gente não consegue fazer nada. Eu penso o contrário, eu penso que a gente pode sim atuar, que a gente consegue direcionar os nossos pensamentos e sentimentos para lados que nos auxiliem, e que isso exige até uma prática mesmo, né? Não é uma enxurrada que vem e a gente vai junto com a enxurrada, não, a gente pode se manter firme. Mas entender essa questão do o quanto o seu corpo está te ajudando é muito importante, tá? Então, para vocês anotarem aí, quem tá anotando, frequência desse sentimento, gatilho, tá? Então, entender esses gatilhos. E o terceiro é a energia do corpo como um todo, que aí a gente volta pro exemplo do sono, mas a gente pode trazer o exemplo também de nutrientes e talvez um outro exemplo bem comum e básico. Quem tem deficiência de ferro, como que se sente? Cansado, pensamento lento, tudo é muito cansativo, eu não tenho ânimo para fazer atividade física, eu só quero ficar deitado assistindo Netflix. Falta de energia no corpo, falta de descanso, falta de nutriente. Gente, como que a gente vai produzir, né, um sentimento bom? E aí, por que produzir um sentimento bom? Porque quando a gente pensa em sentimentos e formas como a gente lida com as coisas, isso está muito conectado, por exemplo, com os neurotransmissores. E os neurotransmissores têm uma conexão direta com os hormônios. E eu já vou explicar isso, tá? Então, esse estado energético do meu corpo como um todo, desde eu estou o dia inteiro sentada, ou aonde o meu fluxo de energia não gira, não flui, onde a oxigenação do meu cérebro, do meu corpo não flui, ou não, eu me movimento, eu me relaciono com as pessoas, porque você tocar outras pessoas, você ter o apoio de outras pessoas também atua de uma forma hormonal no nosso corpo, aumentando o nível de ocitocina e diminuindo o nível do hormônio do estresse quando ele tá muito alto, né? Eu tenho a gente tem essa questão de que a desnutrição não existe hoje, mas, gente, a desnutrição existe e muito. O que a gente vive hoje é um termo até meio antigo, não sei se usa mais, que é a fome oculta. Então, a gente tem acesso aos alimentos, a gente come, a gente não passa fome, mas a gente muito facilmente não tem todos os nutrientes que a gente precisa. Porque o acesso a esse tipo de alimento, às vezes são alimentos de baixa densidade nutritiva, às vezes são alimentos que mais nos afagam novamente emocionalmente, e dá aquele disparo de energia logo depois que eu como, mas depois eu já tenho uma queda, já fico cansada de novo e tudo mais, tá? Então considere essa questão do corpo. E aí, falando um pouquinho dessa relação dos hormônios com os neurotransmissores, isso é muito legal. Então, por exemplo, a serotonina. O que é, né? A serotonina a gente tende a escutar mais, que é um dos neurotransmissores mais falados. Ela é responsável por nos dar uma sensação de bem-estar, de você conseguir olhar para o lado positivo das coisas, de você conseguir pensar eventualmente em soluções, de você lidar com uma situação de uma forma mais bem-humorada, tá? É literalmente o tal do você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Então a serotonina é isso, você se vê o copo meio cheio, tá? E a serotonina, ela tá muito conectada ao estrógeno. Então, isso explica tanto, a Nise, que falou da menopausa, quanto a Dani, que falou da TPM muito forte, tá? Então, vamos pensar que a serotonina estando conectada com o estrógeno é uma das coisas que vai estimular essa produção de serotonina no nosso corpo. Tem várias outras, tá, gente? Desde lá das bactérias do nosso intestino, a presença do ferro e da vitamina B12 que convertem essa serotonina e depois fazem ela se transformar em melatonina e tudo mais. Mas, entendendo de hormônios, o que a gente vai pensar? Esse estrógeno não tá igual todos os dias, né? E isso é uma coisa que a gente, é claro, cada dia do nosso ciclo, ele é um dia diferente. A gente não tem um dia igual ao outro.
Conforme o estrógeno sobe, a tendência, se todo o resto estiver ajustado, é que a nossa serotonina também suba. Então, por isso que às vezes a gente descreve que no ciclo menstrual, na fase ali próxima da ovulação ou depois da menstruação, a gente tende a estar com mais energia, a gente tende a estar com mais facilidade de organizar os pensamentos, de executar tarefas. É aquele negócio da execução, você está muito executora, né? Porque a serotonina faz esse movimento também com a gente. E quando a gente pensa em flutuações hormonais, a serotonina vai ser automaticamente impactada. Então, no período ali pré-menstrual, vamos pensar que cerca de 10 dias antes, tá? De uma forma, eu sei que tem mulheres que sentem 15 dias de TPM, mulheres que sentem 2 dias, mulheres que não sentem nada. Mas vamos pensar que o que acontece no período pré-menstrual é que essa serotonina, ela tem um momento que esse estrógeno, ele tem um momento que ele sobe novamente, mas depois ele vai cair. Essa queda, gente, é o ponto chave para vocês terem estabilidade no período pré-menstrual. Por quê? Essa queda é a montanha russa da mulher. Se você cai em queda livre e não tem nada te suportando, é o momento do ciclo que você vai. É aquele dia do mês que você vai sentir vontade de doce, vai ficar alegre, vai ficar bem, se sentir bem depois de comer um chocolate. Talvez comece a chorar por nada, né? Então começou a ver uma propaganda de TV, ou alguém te falou uma coisa, ou uma situação que geralmente você não choraria, começa a chorar já. Você fica muito emotiva, muito à flor da pele. E não que isso seja ruim, mas coisas muito intensas que você fala, meu Deus, caramba. Um lado da minha mente que é racional tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mas o outro lado não consegue sair daqui, né? Então é mais ou menos essa sensação de você se ver naquilo e você não entender porque você tá naquilo. Quando vocês escrevem pra mim que vocês mesmas estão se sentindo insuportáveis. Então essa queda, gente, do estrógeno e da serotonina, a gente consegue fazer com que ela não seja uma queda livre, mas que ela seja uma queda onde você vai descendo de escadinha. E como que a gente faz isso? Evitando que o estrógeno caia muito rápido. Com a presença de fitoestrógenos, então lá o gergelim que a gente usa na segunda fase do ciclo, garantindo que a progesterona esteja muito boa, tá? Então, o estrógeno tá caindo, mas tem um monte de progesterona aqui, então tá tudo muito equilibrado. E aí a gente garante isso ovulando adequadamente, tendo os nutrientes lá, vitamina C, zinco, estresse equilibrado e tudo mais. E também fornecendo nutrientes para essa serotonina ser produzida, né? Então entra aqui, por exemplo, o triptofano que a gente conhece, por isso que eu falo muito e reforço muito isso, consuma mais proteína na segunda fase do ciclo, principalmente proteínas fontes de triptofano, peito de frango, tofu, laticínios para quem pode, porque você precisa dessas fontes em todas as suas refeições, tá? Então isso é muito importante pra gente gerar essa produção de serotonina. Pri, mas eu acho que no geral eu tenho um problema de serotonina, eu sempre vejo as coisas pelo lado negativo, eu tomo um antidepressivo à base de inibidor da recaptação de serotonina, né? E aí, gente, é realmente olhar para esses nutrientes e pro intestino também, além dessas mudanças alimentares. Se é algo constante, se não é algo só naquele período, você precisa trabalhar como um todo. O que está te gerando inflamação? O que está te tirando energia? Você está consumindo essas fontes de triptofano suficiente? O seu intestino está convertendo isso e tudo mais, tá? Então, são pontos aí importantes pra gente atuar. Uma segunda questão que afeta muito o período pré-menstrual e tem a ver diretamente com hormônios, e aí quando a gente fala de hormônios, geralmente, vou trazer aqui um geral, tá? Pode ser que vocês não pensem assim, mas é comum a gente pensar em testosterona, estrógeno, progesterona. Mas a gente esquece que, por exemplo, a insulina é um hormônio, que o cortisol é um hormônio, que a ocitocina é um hormônio, né? Que tem os hormônios da tireoide e tudo mais. Então, na segunda fase do ciclo, o que acontece é um momento de muita instabilidade. Os dois hormônios vão cair em algum momento, tanto o estrógeno quanto a progesterona. O estrógeno tem subidas e descidas. E nessa fase, se a gente tem mais um hormônio super importante flutuando, na verdade mais 2 hormônios super importantes flutuando, e aí as coisas não vão ficar legais mesmo, tá? Pra não usar nenhum tipo de palavrão aqui. Mas quais hormônios são esses? A insulina e o cortisol. Quer ver como que vocês possivelmente podem estar fazendo isso sem perceber, tá? E comecem a notar isso. Então,
você começou o dia de estômago vazio, tomou um café puro, ou talvez com açúcar ou sem açúcar. Então você já começa ali dando um pico de cortisol no seu dia, desnecessariamente, com algo que poderia ser prevenido. No meio da tarde tem festa da empresa, tem café da tarde com alguma amiga, você vai lá e come só um pão de queijo ou só um pedaço de bolo. Novamente, você faz um pico de insulina e depois uma queda, uma hipoglicemia de rebote. Toda vez que a gente tá nessa montanha-russa, o corpo tem que trabalhar muito para entrar na estabilidade de novo. O corpo tá sempre buscando estabilidade. Quando ele sai dessa estabilidade, ele sofre. O que você sente nesse momento? Putz, tô cansada, tô desanimada, ai, tô precisando de um doce. Acho que eu preciso de um café também pra dar uma energia, pra dar um up. Aí você vai lá, na hora que você come, você fala, ai, que aconchego delicioso, é isso que eu tava precisando, olha só, agora eu já tô até fim de voltar a trabalhar, já tô até fim de ir treinar, já tô até fim de fazer uma coisa nova. Sua energia melhora imediatamente, porque você tem açúcar e você tem ali um estimulante. Mas o que acontece 1 hora, 2 horas depois? Ai, que canseira que já me deu de novo. Ai, que fome, preciso de um outro doce. Então, essa flutuação é muito ruim pra gente. E quando a gente tá nesse estado da hipoglicemia de rebote, a gente tende a ficar muito irritado também. E uma pergunta que eu adoro fazer é: como você fica quando você tá com fome, quando você pula uma refeição? Todo mundo vai ter fome. Mas quando você fica extremamente irritada, impaciente, é uma dificuldade do seu metabolismo de estar lidando com aquela situação de falta de glicose. Ou porque você fez uma refeição anterior muito ruim, que te deu esse aumento de energia, mas depois uma queda muito brusca. Geralmente porque essa refeição, ou porque você realmente não está no estado ali do seu metabolismo que consegue usar gordura. Então, no estado que a gente está sem glicemia disponível, sem açúcar disponível, nosso corpo tem que usar gordura para fazer essa estabilidade acontecer. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso, tá? Então, só um exemplo para vocês verem como a gente conecta a alimentação com hormônios, com emoções, de uma forma muito simples, que é pico de glicemia ao longo do dia já deixa você mais irritada, principalmente no período pré-menstrual, tá? Então a gente pode desde uma coisa muito simples até uma coisa mais complexa pra gente entender como a nutrição vai estar atuando nos hormônios e nas emoções. Tá, olha só. E aí a Alecrim da Horta falou, né? Tem uma dúvida. Eu conheço mulheres, inclusive acima de 40 anos, que se alimentam mal, consomem álcool e não sentem nada, tem um ciclo regular. O emocional fala mais alto. Até na live de perimenopausa, né, que eu chamei as mulheres acima de 37 anos, eu expliquei pra vocês que o primeiro sintoma da perimenopausa é a alteração emocional e não no ciclo menstrual. Então, primeiro a gente começa a ficar mais irritada, mais instável, talvez com insônia, talvez com sintomas de depressão. E depois vem a alteração do ciclo. Então, sim, essa questão do emocional é um ponto muito importante. Acho que não foi isso exatamente que você perguntou, agora que eu tô falando. Eu tô entendendo. Acho que o emocional fala mais alto, é o emocional, no seu caso, o emocional tá impactando em todo o resto. Acho que é isso, né? E assim, gente, quando a gente olha os outros de fora, a gente falar que não tá nada acontecendo é bem delicado, né? A não ser que você conheça muita pessoa, mas às vezes a pessoa tá tomando um remédio, você não sabe, às vezes ela não sente a mesma disposição, né, que você tem, você não sabe, então tem todas essas questões, tá? Mas o que a gente tem aqui? O emocional pode sim. Vamos supor, eu sempre tive um ponto de vista negativo, eu cresci ouvindo isso sobre mim, eu nunca trabalhei em terapia, nem nada disso. Então você vai se consumindo, você vai gerando uma máquina de desgaste dentro de si mesma, que pode causar desequilíbrios hormonais. Acho que essa é a sua pergunta, né? Quando que o emocional pode causar um desequilíbrio hormonal? Então isso pode acontecer também, tá? Mas eu queria trazer essa conexão dos hormônios com os neurotransmissores, mais 2 exemplos para vocês saberem, que é bem legal. Então, estrógeno está conectado com a serotonina. Testosterona está conectado com a dopamina. E muitas mulheres têm a testosterona baixa porque elas têm o estrógeno muito alto, tá? Então, vocês sabiam que a testosterona ela se transforma em estrógeno, né? E isso pode acontecer em homens, por exemplo, pode acontecer em crianças, que a gente fala que é um perfil que tá muito estrogênico, né? Que tá aromatizando, a gente fala, né? É um termo mais técnico, e isso pode acontecer, inclusive, por contaminantes ambientais, principalmente plástico, tá? Mas, trazendo de volta para o negócio dos neurotransmissores,
o que a testosterona tem esse estímulo da dopamina? O que a dopamina faz? Eu vou lá, eu vou enfrentar isso. Eu tenho um problema, mas eu vou achar uma solução. Eu preciso mudar o meu hábito, mas eu vou, passo a passo eu vou conseguir. Então a dopamina faz muito do eu vou conseguir, eu vou lutar pelo que eu quero. A falta de dopamina, a gente fica muito desmotivado, e o excesso também não é legal, que a gente pode ficar extremamente ansioso, extremamente agitado e até tirar um pouco do foco, né? A gente desviar um pouco desse foco e ter só uma energia que não se transforma em nada, tá? Mas vale muito a pena olhar novamente para essa questão hormonal, porque às vezes a gente tá com a dopamina lá embaixo e a gente não faz nada. E aí, novamente, tanto a serotonina quanto a dopamina tem um metabolismo muito conectado com o ferro. Então, olha só, em nós mulheres que perdemos sangue, a importância de ter bons níveis de ferro pra gente garantir uma boa saúde emocional, tá? Então é um ponto sempre importante para vocês conectarem. Eu tô tomando antidepressivo e o médico disse que tá tudo bem nos meus exames. Tá, em que exames que tá tudo bem? Então é um ponto bem importante pra gente olhar também. E o terceiro neurotransmissor tá conectado com a progesterona, é o GABA. Então o GABA, a ideia dele é o foco e a concentração, você ser mais analítica, você sentar e conseguir trabalhar, você ter uma qualidade de sono melhor, né? Então a melatonina ela induz ao sono, mas o GABA traz muito essa qualidade de sono boa. E quem já esteve gestante, eu não sei se vocês sentiram isso, né? Mas eu lembro da minha gestação, eu realmente tinha. Tanto é que foi o momento que eu tirei muitos projetos, fiz acontecer esses projetos, eu tinha muito foco e um sentimento de afeto maior, que é uma coisa que a própria progesterona traz, conectada com o GABA, tá? Então é uma coisa bem legal pra gente entender dessas relações. O que a gente tem aqui de ponto super importante? É super comum na nossa sociedade as mulheres tomarem anticoncepcional. E aí eu não tô julgando ninguém se isso é bom ou ruim. O meu papel aqui, o que eu tento falar pra vocês e trazer é: se você usa, tenha consciência do que isso pode estar causando em você, pra você um dia pensar se é isso mesmo que você quer, tá? Mas se você decide usar e tem consequência, tudo bem, né? A gente dá o apoio nutricional pra minimizar aí as perdas nutricionais que o anticoncepcional gera e tudo mais, mas a gente tem que ter essa consciência. E o que o anticoncepcional faz? Bloqueia a nossa produção de progesterona totalmente, tá? Pri, mas o meu anticoncepcional, a médica falou que é de progesterona. É de progestina ou progestágeno, que tem uma molécula mais parecida com a testosterona. Então, e por isso que muitas vezes alguns anticoncepcionais podem causar acne, afinamento do cabelo e queda de cabelo. Mas não tem a mesma função da progesterona. Então, por exemplo, isso já está bem descrito em artigos. A progesterona tem um efeito antidepressivo, enquanto os progestágenos facilitam a depressão. A progesterona tem um efeito ansiolítico, enquanto os progestágenos estimulam a ansiedade. Então, tudo isso é muito impactado, pode ser muito impactado por essa questão dos anticoncepcionais, tá? A nossa testosterona fica lá embaixo, e o nosso estrógeno, dependendo do tipo de anticoncepcional que você usa, pode ficar até 4 vezes mais alto do que a nossa produção normal. Então lembra que eu falei isso pra vocês que está conectado com a serotonina, mas quando a gente tem uma queda, essa queda brusca, essa queda ao ar livre, assim, essa montanha russa impacta muito nas nossas emoções. Então olha só, uma mulher que está tomando 4 vezes essa dosagem, como que é essa pausa quando ela faz, né? Como que é esse ciclo. Então é um ponto muito importante pra gente considerar também, tá? E aí até falando um pouquinho da questão, alguém falou aqui da tireoide, eu acho, né? Acho que foi a Lidiane lá no começo. Acho que o principal da tireoide, eu gosto de descrever, assim, gente, geralmente é uma pessoa que foi julgada a vida inteira como uma pessoa preguiçosa. E tem algumas pessoas, eu já tive casos de sentar pra conversar com aquela pessoa que tava na minha frente, né, que me procurou como nutricionista. E eu falava, cara, essa pessoa tem hipotireoidismo, assim, a fala dela, o pensamento dela é lento. Dá pra gente ver, né, tô vendo aqui, tá?
Então, isso às vezes acontece muito. Aquela pessoa que toda hora precisa dormir, já acorda cansada e aí tá sempre, eu preciso deitar e dormir. Então, isso é uma outra coisa muito comum. Não necessariamente você vai ter um ganho de peso, tá? Você pode ter um ganho de peso, mas não necessariamente. O hipotireoidismo também causa muita queda de cabelo, mas também, por exemplo, de sobrancelha, de cílios, né? Desde que você não use aqueles cílios postiços que eles por si só causam queda de cílios. Mas todo esse processo tem muito na questão do hipotireoidismo, tá? E como é importante a gente ver, porque o que eu vejo, que é muito comum, as pessoas tomam hormônio para tireoide. Se você toma, fique atento a isso. Você toma hormônio para tireoide, mas você continua com hipotireoidismo subclínico. Por quê? Porque você está tomando T4 e não T3. E essa conversão do T4 para o T3 depende de nutrientes. Zinco, selênio, vitamina A, vitamina D, equilíbrio de carboidrato na sua dieta, tá? Então, tudo isso precisa estar equilibrado para a sua tireoide estar funcionando adequadamente também. Eu já tive aluna lá no método, nos ciclos da mulher, que quando a gente fez o questionário hormonal, ela falou, Pri, eu não tenho a tireoide, eu já tirei a tireoide e eu tenho todos os sintomas do hipotireoidismo. Como assim? Eu não tô entendendo. Como que eu posso ter os sintomas do hipotireoidismo se eu não tenho tireoide? Os sintomas do hipotireoidismo são da falta daquele hormônio. A tireoide é o órgão que vai produzir o hormônio. Você pode não ter mais a tireoide, ter um problema de tireoide, porque você não tem o hormônio, ele não tá chegando na sua célula, mesmo que você esteja consumindo ele, tá? Então, essa conversão, e depende também da saúde do intestino, então essa conversão é muito importante. Por isso que, novamente eu falo, gente, o nosso corpo é um aquário. Todos os peixinhos que estão nadando ali estão nadando na mesma água. O que você sente na sua mente é o mesmo processo fisiológico, inflamatório, bioquímico que está acontecendo no seu intestino, que está acontecendo na sua pele. Então, a gente é uma coisa só, não dá pra gente desmembrar e falar, eu tô indo aqui no psiquiatra, mas não tem nada a ver lá com o que eu tô tratando com a minha nutricionista, porque são coisas desconexas. Não, a gente é uma coisa só, tá? E aí eu queria trazer também muito a questão... Me falem o que vocês estão se identificando. Estou achando vocês muito quietinhas hoje. Ó, a Lidiane comentou de novo, né? Zero energia, durmo 9 horas por noite, ainda tenho sonolência durante o dia, só quero dormir e ficar na cama. Por isso confunde muito com depressão, desânimo, excesso de sono. Sim. E até que ponto, né, a depressão... Enfim, talvez eu traga uma questão polêmica, mas até que ponto a depressão não é o resultado de tudo isso, né? De deficiência nutricional, de algum desequilíbrio intestinal, de hormônios precisando de energia, tá? Mas assim, o que é importante é realmente entender esses níveis ótimos nos exames. E por isso que eu gosto de usar muitos questionários também. Porque o nosso corpo, ele traz sinais, às vezes antes da gente ter alteração no exame. Né? E nem tudo a gente consegue medir, gente. Mesmo, por exemplo, vocês falam, deficiência de magnésio. Magnésio, o ideal é a gente medir o eritrocitário, que é dentro da célula, e nem todo plano cobre isso. E aí você mede o magnésio e fala, tá bom. Não necessariamente. Às vezes ele tá saindo do sangue, o magnésio é um nutriente que fica dentro da célula. Ele tá saindo da célula justamente porque tá deficiente. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Meus exames estão normais, tá? Mas o que é isso? E aí, por exemplo, para a Lidiane, a primeira pergunta é: quando isso começou? Em que contexto você estava? Em que contexto você passou? Foi um pós-Covid? Foi um pós-estresse? Foi um pós-40 anos? Tá? E aí, quando a gente pensa em cansaço, confundindo com depressão, meninas, então, eu penso nessa questão do hipotireoidismo, tá? E aí, olhar muito para nutriente, entender se esse hipotireoidismo tem uma origem autoimune. Se ele tem uma origem autoimune, a gente tem que trabalhar novamente essa parte intestinal para fechar a permeabilidade do intestino, para desestimular essa autoimunidade. Mas muito do cortisol. E o cortisol é uma das questões que acho que generalizado que afeta mais todo mundo. Inclusive, essa semana eu vou subir um teste para vocês fazerem em casa. Já até gravei o vídeo ontem. Para vocês fazerem em casa, que é um conteúdo novo que eu coloquei no Ciclos da Mulher, para vocês terem uma noção de como tá a saúde das adrenais de vocês, tá? É claro que isso precisa ser confirmado com outras perguntas, outros questionários, alguns exames, mas já dá uma boa noção de como tá a saúde das adrenais de vocês, o nervo vago, um teste super simples para vocês fazerem, tá? Então não percam o conteúdo dessa semana pra vocês não perderem esse teste. Quando a gente tá com cortisol,
quando a gente fala em cortisol, a gente geralmente, né, é relacionado ao hormônio do estresse. E eu percebo que quando a gente fala de estresse, vocês pensam agenda cheia, vida corrida, uma pessoa irritada, agitada. Mas essa é a primeira fase do estresse. E não necessariamente está ligado com uma agenda cheia e com um monte de demandas, tá? A gente pode estar em um quadro de estresse pós-viral, por exemplo. A gente pode estar em um quadro de estresse exigência minhoquice, né? Minhocas me consomem e não tenho nada na minha agenda, mas eu tô ali em constante estresse. A gente pode estar em um estado de estresse por sensibilidade à histamina. Toda hora eu tô me coçando, eu tô toda hora tomando antialérgico, tô toda hora inchada, meus olhos estão sempre lacrimejando, o meu corpo tá lutando a todo momento e uma hora ele vai cansar de lutar tanto assim. Isso é um estado de estresse também, tá? Então, o primeiro estado de estresse é geralmente quando a gente fica muito agitada, às vezes a gente tô me sentindo cansada e agitada ao mesmo tempo. É um momento que muitas vezes as pessoas perdem peso, a primeira fase do estresse, e é um momento que a gente tá executando as coisas ainda, a gente não tá ali derrubada, a gente tá fazendo, tá executando. O segundo estágio do estresse é o momento que o corpo cansou. Ele falou, cara, eu lutei demais, você não me deu descanso, agora eu vou te colocar pra descansar, você queira ou não. Mais ou menos essa é a mensagem do corpo. Então é quando geralmente o cortisol está baixo, tá? E nessa questão do cortisol baixo, é isso, você acordar de manhã e você já tá cansada. Você olha para os problemas e você fala, ai, que difícil resolver tudo isso, meu Deus, vai dar muito trabalho. Aquela sensação de eu não tenho energia para resolver isso, tá? Você pode começar a ter uma perspectiva negativa, né? Um ponto de vista negativo sobre as coisas, quando antes você não era assim, você sempre achava a solução. Você pode começar a ter mais sensibilidade auditiva. Então você vai num ambiente que é muito barulhento, você não consegue mais ficar ali, tudo te incomoda, você tem TV ligada, liquidificador ligado, você já fica irritada. Você pode começar a ter sensibilidade à luz, então um lugar de muita luz te incomoda também. Você pode começar a ter mais vontade de comer as coisas hiperpalatáveis. Eu preciso de um hambúrguer agora no meio da tarde com muita maionese escorrendo, uma batata frita muito salgada. Ou eu preciso de uma coisa muito doce, tá? Então essas são as vontades hiperpalatáveis. Então nesse quadro do cortisol baixo, a gente precisa trabalhar muito na restauração do corpo. Inclusive cuidando, por exemplo, com hábitos que são tidos como saudáveis e que vão te depletar mais, tá? Querem um exemplo disso? Por exemplo, eu vou fazer exercício, vou fazer crossfit, porque, nossa, eu tô me sentindo muito cansada e falaram que fazer atividade física é bom. E atividade física, sim, é ótima, mas exercícios de alta intensidade para quem tá nesse quadro de falta de energia é muito ruim, tá? Você pode começar a ter gotejamento de sangue, você menstrua e continua gotejando sangue, não para de gotejar sangue, porque o seu corpo não consegue aumentar esses hormônios. Então, nesse quadro, é uma falta de energia generalizada, tá? Um outro ponto tido como alimentação saudável, que pode impactar muito nessa questão da falta de cortisol, que são as restrições de carboidrato, o jejum intermitente muito prolongado, então acima de 12 horas. É importante o magnésio, mas muitas vezes a pessoa tem uma deficiência de cálcio também, tá? É importante, muitas vezes, repor sódio. Então, são coisas que, dependendo do perfil, a gente precisa ter uma alimentação terapêutica voltada para aquele seu quadro de cortisol baixo para te recuperar. Uma vez que a gente tem uma alteração importante no cortisol, seja alto ou baixo, o nosso primeiro passo, nosso primeiro papel é atuar no cortisol. Por quê? Porque todo o resto vai estar desregulado. A tireoide fica impactada, você fica com dificuldade de ovular, você passa a ter uma fase lútea curta, você tem gotejamento antes da menstruação, você tem dificuldade de engravidar, você passa a ficar muito irritada antes de menstruar. Que mais? Você tem alterações da insulina, com isso você fica toda hora querendo doce, carboidrato, gordura, começa a ganhar gordura na região da barriga. Você não consegue dormir, com isso você vai ficando cada vez mais cansada, não tem o sono restaurador. Então, tá vendo como o cortisol é realmente muito uma bola de neve e a gente tem que trabalhar nele, né? E trabalhar no estresse não é só ficar aí deitada descansando que você vai se recuperar. Não, vamos repor nutriente, vamos ajustar esse ciclo circadiano, vamos usar os adaptógenos, vamos usar fitoterápicos que te deem energia, vamos fazer restrições
desnecessárias nesse momento, tá? Então é muito a gente trabalhar pelo arquétipo hormonal. Então esse é um dos arquétipos hormonais que eu trabalho, tá? Que mais, meninas? Mandem mais dúvidas, mais de como vocês estão se sentindo. Contem aqui o que deu um estalo pra vocês. Então, assim, putz, isso que você falou eu me identifiquei, ou isso que você falou eu realmente tô fazendo de uma maneira que talvez não esteja me ajudando. Vocês já tiveram algum estalo e alguma virada de chave nessa nossa conversa? Senão vou fechar aqui, vou embora, não tá valendo a pena. Ó, Pri, pode se prolongar o período de pré-menopausa com bons hábitos? Ó, vamos lá. O que você quer dizer com prolongar o período de pré-menopausa? Seria adiar a menopausa, tá? A menopausa, meninas, assim, vamos lá. Eu diria que a gente não pode adiar ela, mas alguns hábitos podem antecipar ela. Então, vamos supor que a gente tem um marco ali, ó. Provavelmente você vai entrar na menopausa, sei lá, com 50 anos, que é a faixa etária média ali, 50, 51, né? Então, a gente não consegue prolongar isso, mas o que pode acontecer é você tem hábitos que não estão te favorecendo e você antecipou essa menopausa que era para acontecer com 50 anos para os 47. E isso a gente viu muito depois do Covid. A gente vê muito nos quadros de estresse extremo. Enfim, acho que quadros, né, realmente de intensos. Qual que é uma forma bem legal da gente entender a perspectiva da nossa menopausa? É perguntar para nossa mãe quando ela entrou na menopausa. Então isso acaba sendo um direcionador de quando a gente vai entrar na menopausa. Mas se é isso, tem consumo, sei lá, muitos medicamentos, muito álcool, obesidade, falta de nutriente, fumo, tudo que inflama demais o seu corpo, a gente vai o quê? A gente vai envelhecendo os nossos ovários mais rápido. Pensem que os ovários é assim, o tecido mais delicado do corpo, aquela coisa assim que qualquer coisa que acontecer ele vai sentir. Então, quando a gente passa muito por esse estresse, gasto, o ovário sente e isso pode fazer ele perder a energia dele mais rápido, tá? Então, acho que eu iria por aí. Tá, ó. A Priscila falou: Pri, tenho 50 anos, meu ciclo está maravilhoso, porém irritabilidade, impaciência e intolerância é muita. Maravilhosa, que o ciclo ainda tá bom, né? Isso é muito legal, é como se você estivesse quase que na primeira fase da perimenopausa. Tenho dúvidas se você tá nessa primeira fase, porque com essa idade, né, não acredito que você tem mais, sei lá, 10 anos pela frente de ciclo, mas provavelmente pode ser que você tenha mais 5 anos pela frente e você tá começando a sentir essas mudanças agora. E aí a pergunta é, isso tá acontecendo exatamente no período pré-menstrual ou é sempre? Porque uma das primeiras coisas que causam isso, que começa a cair, é a progesterona. Então, por isso a gente dá suporte pra progesterona com os alimentos que têm um efeito progesterona-like. Né? É uma coisa muito importante, é o primeiro passo ali que a gente pode dar, tá? Então, assim, eu gosto muito de indicar os suplementos dependendo do nível de intensidade de sintomas, mas algumas coisas básicas que vocês podem fazer para dar suporte a essa progesterona que naturalmente está caindo, tá? O que é diferente de uma mulher que não tá ovulando, tá tendo a fase lútea curta, mas que espera-se que ela, né, o que é esperado é que ela tivesse uma progesterona ótima. No caso da Priscila, não. 50 anos, a gente sabe que a progesterona já vai estar em queda, tá? Então, os alimentos progesterona-like, o inhame tem um efeito, tanto o inhame quanto o cará tem um efeito progesterona-like. O própolis, que tem a apigenina, já ajuda muito nesse efeito progesterona-like, tá? O Vitex. Então, são coisas que dá pra gente ir incluindo nesse período pré-menstrual pra minimizar essa queda da progesterona, tá? Ó, a Lai Franco fez uma pergunta bem legal. Obesos podem desenvolver mais estrógeno? Porque soube que tem queda de testosterona em homens na obesidade. Exatamente isso, Lai. Então, o tecido adiposo por si só é mais estrogênico. É isso aí, tá? Por isso que um homem, ele nem precisa ser um homem obeso, ele pode ser um homem com maior percentual de gordura. Ele vai tender a converter essa testosterona mais em estrógeno. Então vocês podem até observar, não é difícil de encontrar um homem assim.
é um homem que talvez nem é obeso, mas tem uma tetinha. Então ele tem um desenvolvimento mamário, né? Ou um homem, às vezes, que tende a acumular mais gordura no quadril e coxas, que é um perfil mais estrogênico também. Então, sim, pra regularizar essa testosterona nesses homens, precisa perder peso, precisa mudar esse percentual de gordura, precisa fazer musculação, que já vai ajudar a aumentar a testosterona e queimar essa gordura também, tá? E nas mulheres a mesma coisa, gente. Você pode não ter um perfil estrogênico, mas se você está com sobrepeso e obesidade, você vai ter sim mais tendência a um desequilíbrio hormonal como um todo, resistência à insulina, né? Todo o processo, mas sim esse perfil mais estrogênico também, tá? E aí alguém comentou, não quero mais tomar remédio pra hipo, né? Mas assim, meninas, não parem de tomar o remédio de vocês, por favor. Vocês têm que tratar como um todo. Vocês têm que garantir que esse T3 está chegando na célula de vocês, que está sendo convertido, que está sendo produzido, tá? Algumas pessoas conseguem deixar de tomar o remédio. Mas a ideia não é essa, você deixar parado uma hora para outra, assim como a gente pode muitas vezes fazer pro anticoncepcional. A gente se prepara pro desmame do anticoncepcional para evitar os efeitos rebotes. Mas pode ser algo de decisão sua. Eu não quero mais esse tipo de tratamento, eu não quero mais esse método contraceptivo. Mas o caso do medicamento da tireoide, tem que tomar esse cuidado, principalmente para você não ficar no hipotireoidismo sem uma solução, tá? E a tireoide é isso, ela é muito afetada novamente pelo cortisol, pela falta de progesterona, até pelo anticoncepcional, pela deficiência nutricional. Então ela é um radar ambiental, a gente fala, né? Ela diz aí como é que tá o contexto, o ambiente, ela acaba sentindo muito, tá? A Emily falou, né? Socorro, uso de Mirena, estou com Hashimoto, estou com muitas espinhas cada vez mais há 6 meses, desde que coloquei o DIU. Tá. Então, assim, o DIU Mirena, ele vai ter um efeito menos pior do que a pílula, mas ele ainda assim disse que ele não bloqueia todas as ovulações, mas no primeiro ano ele vai bloquear mais ovulações, né? Então você vai ter mais ciclos anovulatórios, ou seja, você vai ter uma menor produção de progesterona no primeiro ano do uso do DIU Mirena, tá? E aí, como que isso pode impactar, por exemplo, na espinha, né? A progesterona, ela evita também, quando a gente tem uma espinha mais desse tipo aqui, que vem aqui no maxilar, às vezes no queixo, né? Uma acne mais andrógena, que a gente fala. E quando a progesterona está em bons níveis, ela evita esse excesso de testosterona aqui. Então, esse pode ser um dos pontos que esteja impactando, tá? O outro ponto é que o próprio excesso de estrógeno, quando a gente não detoxifica muito bem, ele pode vir a causar, tá, um processo de aumento ali da oleosidade, com uma infecçãozinha bacteriana que facilita esse processo da acne e da espinha, tá? No Hashimoto, a gente considera, então, já tem uma autoimunidade. E aí, quando a gente trabalha com excesso de estrógeno, ele pode afetar a autoimunidade, porque ele aumenta muito essa permeabilidade intestinal, tá? Então, enfim, teria que ver, né? Por que eu tô usando o DIU? Como contraceptivo? É pra tratar alguma coisa? Às vezes os DIUs não hormonais podem ser uma alternativa, desde que você ajuste muito bem ele, por exemplo, o zinco, quando você está usando de cobre, tá? Consuma, né, suplemento de zinco e tudo mais, tá? Vocês falaram que vocês ficaram com tudo. Tá. Saber quais exames você vai poder pedir para próxima vez pro psiquiatra. Então, os exames, menina, é uma lista enorme, assim, né? Por isso que até no Ciclos da Mulher eu trago essa ideia. Faça os questionários e conforme que sai no resultado dos questionários, eu indico vocês, sugiro, né, vocês fazerem alguns exames, e aí tem a referência de idealidade dos valores ali, tá? Mas eu acho que não é nem só a gente ficar olhando só o exame que vai identificar tudo, a gente considerar que tem essa possibilidade de exame, a gente considerar os sinais e sintomas e principalmente a gente considerar o que eu estou fazendo por mim, né? Eu entendi agora que mudança alimentar é importante, tá? Mas vamos ser sincerona aqui comigo mesma, como é que estão a minha dedicação. E assim, eu tava pensando nisso essa semana, né? Vamos jogar bem na real aqui, gente. O que é fácil instantaneamente não gera bons resultados a longo prazo. E o que
bom a longo prazo para nossa saúde gera dedicação. Então vamos pensar não só no ramo da alimentação. Para você trabalhar com algo que você gosta, você precisa aprender, você precisa se dedicar, né? Para você, sei lá, construir um relacionamento, você precisa dar atenção, você precisa estar aberta a compartilhar, você precisa ter empatia, você precisa de troca. Para você ter um ambiente mais sustentável, você precisa fazer escolhas que não necessariamente são as mais confortáveis. Então, para você ser mãe e tentar dar o melhor dentro do possível para o seu bebê, você precisa se dedicar, você precisa dar atenção, você tenta amamentar. Então, tudo que a gente quer a longo prazo de bom exige uma dedicação. E quando a gente fica sempre no eu preciso melhorar para amanhã porque, sei lá, eu vou pra praia ou porque eu quero um resultado rápido, não aguento mais me sentir assim. Tudo bem, às vezes a gente tem um resultado rápido, mas desde que você esteja trabalhando no longo prazo junto disso. E na alimentação, é muito isso. Assim, se todo dia você abre a geladeira, pega um pão com requeijão e come, é super prático, né? É super fácil. Mas, cara, vamos pensar, como é que você está nutrindo o seu cérebro? A longo prazo, o que vai dar nisso? Você está se sentindo bem com isso, né? Você está sentindo que tem a energia que você realmente gostaria de ter? Então, o bom, realmente bom, o bom que é estruturado, o bom que é duradouro, ele exige dedicação em qualquer área da nossa vida, tá? E aí é muita gente pensar, será que dentro do que eu tô fazendo hoje, de tratamentos, de escolhas, e aí se você quiser ampliar para as outras áreas da sua vida, né? Então, dentro do que eu tô fazendo hoje, eu tô sempre tapando o buraco ou eu tô realmente buscando esse bom, né, que é estruturado e é de longo prazo, tá? Então, acho que isso é uma coisa pra gente refletir aí, tá bom? Deixa eu resgatar mais perguntinhas aqui, tô rolando a tela. Tá, Pri, é normal sentir essa queda durante a menstruação, nos primeiros 2 dias? Acho que é queda de energia, né? Que a Becca perguntou. Então, assim, meninas, até eu quero fazer essa live do que é normal e não é normal, que vocês perguntam muito isso, é normal ou não é normal. Então, o que é esperado? É a gente não sentir nada, mas é claro que a gente vai sempre sentir alguma coisinha ou outra, e a gente tem que usar esses sintomas como nosso guia, né? Então, eu tô sentindo isso nesse momento, o que isso quer dizer, tá? Então, geralmente, quando a gente sente queda de energia durante a menstruação, eu relaciono muito a essa queda hormonal, emocional durante a menstruação, eu relaciono muito a essa falta de energia, principalmente deficiências nutricionais mesmo. Daí a gente volta pro ferro, vitaminas do complexo B, tá? Talvez uma imunidade muito baixa relacionada a tudo isso. Então, imagina, é um momento que você tá perdendo sangue, que você tá com os hormônios lá embaixo. Então, é um momento que a gente tá mais vulnerável. E se junto dessa vulnerabilidade natural existe outras vulnerabilidades, isso já é um indicativo de que talvez naquele momento a gente demore. Então pense que a menstruação, assim, você chegou na Terra e depois você vai subindo um aviãozinho. Pensa que o ciclo menstrual é um aviãozinho que você vai decolando. Então depois da menstruação é a parte de decolar esse avião. Para decolar, a gente precisa de muita energia. E quando depois da menstruação essa decolagem tá meia boca, tá assim, putz, tô me sentindo cansada, agora eu tô me sentindo com a emoção meio ruim, as coisas não estão indo, esse sangue não para de gotejar, é porque essa força para decolar tá ruim, tá? Então a gente olha muito por esse lado. Até tem um exemplo de uma aluna, né, a Camila. Eu acho muito legal, assim, até quero trazer isso também em forma de conteúdo para despertar esse olhar em vocês. Então ela tava perdendo muito sangue, ela me procurou porque ela não parava de sangrar, o mês todo ela tava sempre gotejando, e na menstruação ela chegava a perder 260 ml, gente, 260 ml é um copo, assim, né, de sangue, é muito sangue, quando o que é esperado, considerado saudável, é até 80 ml. E aí, é claro que a orientação que ela recebia é toma anticoncepcional, toma anticoncepcional. E no caso dela, ela ainda tá num processo de chegar nesse ótimo, mas já melhorou. No caso dela, tinha várias questões, então, assim, parasitas, 4 tipos de parasitas, uma alteração na tireoide, deficiências nutricionais, ainda estava amamentando junto disso, então uma demanda energética a mais, né? Então um corpo muito depletado. E aí
essa decolagem do avião nunca acontece, ela continua sempre sangrando e sempre com a imunidade muito baixa, tá? Então, acho que quando a gente tem um sintoma que é ruim, na verdade a gente tem que pegar isso e transformar numa coisa boa e falar, o que isso quer me dizer? O que eu posso fazer diante dessa situação aqui, tá? Acho que eu perdi. Pri, quem tem cansaço é mais indicado começar a fazer atividade, caminhada. Eu não sou educadora física, mas, gente, qualquer atividade que vocês fizerem que não seja extenuante, você já tá otimizando a sua circulação. O importante é se movimentar, se movimentem, tá? Então, esse negócio do o que é ideal, faça o que, assim... Se você não sabe o que é ideal, começa fazendo o que você consegue fazer por mais longo prazo, que você consegue aderir. Assim, eu vou fazer caminhada, tá? Mas eu vou fazer caminhada pelo menos 5 vezes na semana e eu vou cumprir isso. Ótimo. Eu vou dançar 30 minutos na frente do meu espelho, no banheiro, antes de tomar banho. Ótimo. Então, faça o que vocês gostam, que vocês conseguem aderir, tá? Extrato de tireoide dessecado de porco é uma boa. Então, os liofilizados, né, são pelo menos tem o T4 e o T3. Então, em alguns casos eu acho melhor do que só o T4, tá? Mas isso aí tem que ser enfim, né, uma orientação mais individualizada mesmo, pra entender o caso, tá? Tá, e aí Pri, coloca uma colher de óleo de coco no café puro. Esses dias você fez um post falando do óleo de coco, achei que tava arrasando, explica mais, por favor. E obrigada, você ajudou muito por aqui, tá? Então, assim, o óleo de coco, não é que ele seja ruim, tá, gente? Mas o óleo de coco é uma gordura saturada, então, primeiro isso. A gente precisa entender que a gordura saturada, ela pode ser consumida diferente da gordura trans, que a indicação é evitar ao máximo, né? Que geralmente vem nos alimentos industrializados. Mas a gordura saturada, ela precisa ser consumida em menor quantidade. Então, entre aí óleo de coco, manteiga, banha de porco, tá? Então, se você usa no café, dependendo da quantidade que você usa, ok, talvez não seja tão ruim assim. Agora, se você usa, sei lá, uma colher de sopa, como era o Bullet Coffee primeiro lá, né? Uma colher de sopa de óleo de coco, mas uma colher de sopa de manteiga. Cara, para algumas pessoas isso não vai ser legal mesmo, tá? Para quem tem acne pode piorar, para quem tem facilidade em ter esses coágulos na menstruação pode piorar. Então, assim, use a gordura saturada, eu também adoro manteiga e tudo mais, mas com parcimônia, no sentido de para temperar. Não é para você usar óleo de coco para preparar todas as suas comidas, não é para você comer bolinho à base de óleo de coco todos os dias, não é para você tomar 2 colheradas de óleo de coco por dia, tá? Então, é mais esse sentido, tá? Os seios inchados e doloridos no período pré-menstrual tem relação com o quê? E a gente já vai terminando, tá, meninas? Então, acho que essa é a última pergunta. E depois tem mais umas ali e a gente finaliza. Seios inchados. Então, geralmente tem relação com esse desequilíbrio do estrógeno e da progesterona, tá? Os seios têm muitos receptores de estrógeno. Então, quando esse estrógeno tá mais alto, a gente pode sentir dor nos seios. Mas o que protege desses receptores de estrógenos é uma boa qualidade de iodo. Então, não usem Lugol, por favor, sem fazer exame, sem vocês entenderem isso. Por favor, não usem. Mas... em alguns casos, essa relação dos seios doloridos, extremamente doloridos, pode ter uma deficiência de iodo. E o que eu indico é alga kelp, mas tem que investigar em mais detalhes e ver se é isso mesmo, tá? Às vezes só trabalhando no equilíbrio do estrógeno já resolve, tá bom? Quem tem endometriose costuma ter um cansaço exacerbado. O que causa isso? Sim, eu já acompanhei mulheres que tinham muito cansaço, tá? Muito. O que causa isso é o processo inflamatório, né? Então, a endometriose está com um processo inflamatório ali, super ativo. Dependendo como está a atividade desse desequilíbrio, dependendo em quantos focos você tem. Então, imagina que, assim, como que a gente vai entender o processo inflamatório? Quando você está doente, você pegou uma virose, que seja, você tem aquele dia que você se sente cansado, que é um baque, aquela falta de energia. O que é aquilo? O seu corpo está em um processo inflamatório agudo, que é positivo, que é necessário, que é bom, porque ele está lutando, ele está com o sistema imunológico dele ativo, lutando para combater algo externo. Então, isso é um exemplo de processo inflamatório, que é saudável. O que é um processo inflamatório
ruim e não saudável. É quando o corpo está lutando a todo momento. Quando esse processo, né, tá acontecendo a todo momento. Então aí você sente muito esse cansaço, tá? Então vai depender muito de como tá essa questão da doença. Tá bom? Sobre parasitose, a indicação minha, até postei esses dias no Stories, é entender que bicho que você tem, tá? Então eu sei que assim, eu passo algumas sugestões do que eu indico para quem, né, fez os formulários e a gente tá conversando de uma forma mais aprofundada. Mas a minha sugestão ouro é: entendo que você tem, por exemplo, às vezes giardia, que, nossa, tenho visto muitos resultados com giardia, principalmente para quem tem desequilíbrios intestinais de longo prazo, baixa absorção de nutrientes. E não é ou um produto natural, ou não é, às vezes, nem um anita ou um albendazol que vai matar, né? Então, às vezes, a gente precisa entender também o que a gente tem, porque tem parasitas que são persistentes, tá? E aí a gente tem que trabalhar um pouco mais nessa questão, tá? A Patrícia perguntou: Pri, no seu curso tem cardápio? Estou em acompanhamento homeopático, endometriose, desbiose, me atrapalho com esse. Se pode ou não pode, queria o cardápio para seguir. Sim, tem cardápio, tá? Então, tem 2 momentos que vocês recebem um cardápio. Primeiro momento é no reset. Então, os resets são um evento interno que a gente faz de resultados, um protocolo de resultados acelerados por 2 semanas. Vocês são convocados a participar desse evento e todo mundo segue o mesmo protocolo, no sentido de existe adaptações dentro dele ainda. Tem orientações, então, para quem é vegetariano faz isso, para quem tem sintomas gastrointestinais faz aquilo, para quem teve a pontuação alta no oráculo de sintomas da parte inflamatória faz aquilo outro, então sim. Mas vocês têm esse protocolo, então é um cardápio para vocês seguirem, com sugestão de suplementos, com a sugestão de lista de compra e tudo mais. E aí a gente vai fazer esse protocolo de reset 6 vezes ao ano. O primeiro começa dia 22 de janeiro, tá? Então esse é o primeiro momento que vocês têm um cardápio. O segundo momento é quando vocês já descobriram o arquétipo hormonal de vocês e vocês vão ter um cardápio para o seu arquétipo hormonal. Mais, digamos, mais pro final do processo, né? Então é como se fosse um cardápio de manutenção, tá? E aí tem as indicações, então, assim, os pequenos desafios que vocês vão atuando. Então, ó, gente, vocês precisam trabalhar no ajuste proteico disso. Para quem é vegetariana, assim que vocês vão trabalhar no ajuste proteico. Para quem não é, assim. Na fase lútea, vocês vão trabalhar assim. Então, vocês, mesmo que não tenham um cardápio fora desse momento, vocês sempre vão ter orientações práticas. Porque de nada adianta a gente ficar falando lá um monte de blá 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 de nutrição e a gente não colocar isso no prato, né? Então, sim, tem essa orientação, tá? Beleza, meninas. Acho que a gente vai terminando por aqui, então. Nutrição terapêutica. A gente pode até fazer uma live sobre isso, né? Eu diferencio muito, quem já escutou outras lives e cursos, eu diferencio muito que é alimento saudável, alimentação saudável e alimentação terapêutica. Então, você comer uma salada, você está comendo um alimento saudável. Mas você pode comer salada no café da manhã, almoço e jantar e não ter uma alimentação saudável. Ah, Pri, mas por quê? Eu tô escolhendo um alimento super saudável. Sim, mas a sua alimentação está desequilibrada em nutrientes. A sua alimentação não está suprindo o que você precisa para aquele seu momento de vida. A sua alimentação não está equilibrando ali, por exemplo, o metabolismo da insulina. Sei lá, você fica comendo banana de manhã, tarde à noite. Alimento saudável, mas a alimentação saudável não, tá? E aí, uma vez que a gente ajusta essa alimentação saudável, a gente parte para a alimentação terapêutica, que é isso. Eu tenho endometriose e desbiose. O que é melhor para mim? Cara, talvez o brócolis, por mais maravilhoso que ele seja cheio de nutrientes, nesse momento vai te inflamar demais, você vai ficar estufadona, não vai ser legal. E isso causa um aumento da permeabilidade intestinal, que piora o seu processo inflamatório agora, tá? Então é um exemplo. Então, exemplo, brócolis para você, por mais que seja um alimento saudável dentro da sua alimentação terapêutica agora, não é legal. Outro exemplo de alimentação terapêutica, o cortisol baixo que a gente falou, né? Tô com cortisol baixo, preciso de maiores doses de vitamina C, preciso equilibrar muito bem as fontes de vitamina E ao longo do dia. O que eu vou começar o meu café da manhã? Eu tenho que restringir carboidrato ou não? Não, é isso. Você precisa otimizar estes nutrientes aqui. Você não pode fazer restrições de carboidrato muito severas, mas a gente precisa modular muito bem o índice glicêmico. E aí vocês têm um cardápio, uma orientação para isso, tá?
Então, essa é a ideia do alimento saudável, alimentação saudável e alimentação terapêutica. E eu tenho certeza que muitas de vocês já estão comendo alimentos saudáveis e ainda não estão se sentindo bem e não sabem o porquê. Porque às vezes a gente precisa ajustar esse alimento saudável para alimentação terapêutica, tá? As inscrições, então assim, os ciclos da mulher que eu menciono para vocês já tá com inscrições abertas. A gente vai mudar agora, as inscrições vão estar sempre abertas, vocês podem entrar a qualquer momento. E aí, a partir de janeiro, a gente vai ter os encontros mensais, tá? Então, todo mês a gente vai se encontrar. A gente vai ter o primeiro reset do ano, dia 22 de janeiro, mas vocês não podem entrar uma semana antes, vocês precisam estar preparadas antes. Então, até vou fechar as inscrições uma semana antes para todo mundo que tá ali, tá no mesmo alinhamento para fazer o reset. A gente tem essas dúvidas, né, nos encontros ao vivo, via plataforma, e vocês vão fazendo muito esse processo de investigação. Então, assim, Pri, eu quero um olhar mais investigativo. Eu tô cansada de ter condutas que eu faço ali 15 minutos de conversa e eles já me passam alguma coisa pra fazer. Se você quer ter esse olhar investigativo, realmente é isso que eu tô propondo lá, tá? Então, essa é a ideia, tá bom? E aí, pra quem perdeu, menina, essa live não vai ficar gravada, mas vocês ainda conseguem ter uma segunda oportunidade de assistir de novo, tá? Ou mandar pra alguém, envia o link pra alguém. Então, eu provavelmente vou subir um pedacinho da live ali no feed e vocês vão, né, vocês comentam ali se querem ou não receber e vocês recebem um link, tá? Mas fiquem atentos que ela vai ficar disponível ali por 24 horas, tá bom? Então, vai ter um tempinho mais restrito pra vocês acessarem, mas vocês ainda conseguem acessar, porque eu sei que realmente às vezes o horário não permite a gente tá aqui, tá bom? É isso, adorei a nossa conversa de hoje. Legal. Alice Pet Shop, me fala como que eu te ajudei ali, que você tá falando, intoxicação de alumínio. Graças a você melhorei. Me conta ali no direct, tá? Beijos, beijos, meninas. Próxima quinta, a gente vai estar em véspera de Ano Novo, né? É isso? Eu tô totalmente perdida no calendário. Mas a gente se encontra aqui novamente, tá? Beijos, até mais.